Olá! Aqui neste canal eu falo sobre sucesso pessoal e enriquecimento. Atualmente eu estou falando sobre as 17 leis do êxito de Napoleão Hill. Eu sou Rita Rocha, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu vou falar especificamente sobre a 15ª lei. Se você perdeu, volta lá no YouTube, acessa as outras leis que eu falei já desde a primeira lei e explico detalhadamente como faz, passo a passo. Então entra lá e acessa desde a primeira. Hoje eu vou falar sobre tolerância, que é a 15ª lei. Como é importante essa lei? A tolerância, ela é necessária porque isso evita que muitos conflitos aconteçam. E ela tem que começar dentro da nossa casa e até conosco mesmo. Nós tolerarmos até os nossos defeitos, é claro, procurar corrigi-los, mas termos tolerância com algumas coisas. Muitos casais se separam, filhos brigam, guerras acontecem, conflitos mundiais acontecem por causa da intolerância. Vamos citar, por exemplo, o caso dos Hitler e os judeus. Por que aconteceu toda essa tragédia? E ainda acontece, porque até hoje tem seguidores de Hitler. Porque ele tinha uma intolerância, ele desenvolveu uma intolerância contra os judeus e saiu matando os judeus e pregando isso. As guerras que acontecem, a intolerância na China com os tibetanos, e guerras grandes, coisas muito graves acontecem. Estados Unidos com o Oriente, as religiões, a intolerância com o modo que o outro pensa, com o modo que o outro vive. E intolerâncias pequenas que acontecem dentro da casa da gente, como por exemplo, intolerâncias com opção sexual, intolerância com o modo que o outro pensa. Isso gera conflitos e brigas graves. Eu tenho um caso, até assim na minha família mesmo, que aconteceu alguns anos atrás, de uma prima muito querida. Eu não tinha muito contato com ela, mas o pouco contato que eu tive, vi que era uma pessoa muito direita, muito boa, uma pessoa muito querida mesmo. E ela se casou, ela tinha 20 e poucos anos, e eu morava no interior de Minas, numa cidade que se chama Bueno Brandão. E o pai, né, aquela família da roça, assim, pessoas muito boas, muito direitas, mas que tinha intolerância com separações, mulheres separadas, casais que se separavam. E essa menina se casou e ela teve, acho que, conflitos com a sogra, porque ela deixou escrito isso. E teve ali brigas, intolerâncias, conflitos, e essa menina se suicidou. Isso, gente, olha que tragédia que acontece por causa de intolerância. E o que aconteceu ali? Ela sabia que o pai tinha uma intolerância com mulheres separadas, com casamentos desfeitos, e que isso, ele falava sempre que isso não ia acontecer na família dele. Então essa menina achou por bem se matar. Então olha só que coisa horrível, que coisas terríveis que podem acontecer. Isso não faz muito tempo não. E logo depois até aí morreu o irmão, porque eles eram muito ligados, aí morreu a mãe, morreu o pai, então foi uma tragédia atrás da outra. E casos que acontecem agora, bem atual, assim, que a gente vê que o índice de suicídio de jovens aumentou muito. Eu não vejo TV, e aconselho a vocês que também não vejam TV, porque a gente não pode se envolver muito com as tragédias, que tem coisas muito boas acontecendo no mundo, só que a TV, a mídia, exacerba só as tragédias. Mas eu leio as manchetes dos jornais, e mesmo que eu não leia, a gente fica sabendo. Então o índice de suicídio entre os jovens, isso eu li numa manchete de um jornal, aumentou muito no Japão e pelo mundo mesmo. E aqui, gente, no Morumbi, aqui no bairro onde eu moro, eu fico sabendo sempre que vira e mexe acontece um suicídio de um jovem. Bem recente, aconteceu bem pertinho aqui de um colégio bem conhecido, aqui bem perto de mim, bem famoso inclusive, que diz que o menino chegou em casa e falou pro pai que ele era gay, que ele tinha uma opção sexual diferente e que ele queria viver a vida dele. Aí o pai falou pra ele assim: ah, eu prefiro você morto do que você gay. Aí ele falou: ah, então eu vou me matar. Aí disse que o pai falou pra ele assim: então se mata. Ele abriu a janela do apartamento, não sei que andar, mas era muito alto, e pulou imediatamente. Olha o que acontece com a intolerância, como isso é grave. Então, nós precisamos ser mais tolerantes com as coisas, com as opiniões dos outros, com as opções dos outros. Bullying nas escolas, por exemplo, gente. Olha o que acontece com bullying nas escolas.
que isso tá gerando assim tragédias. Muitos jovens se matam por causa disso. Intolerância no trabalho, por exemplo, os líderes, né, os líderes de equipes. É necessário que exista ali uma tolerância até para que ele comande aquela equipe direito. Porque na equipe sempre vai ter um diferente, sempre vai ter um ou dois, se a equipe for muito grande tem vários diferentes. Sempre vai ter aquele que tem uma opinião diferente, aquele que tem uma opinião religiosa, uma opinião política diferente, uma opção sexual diferente. Então o líder, ele precisa ser tolerante, ele precisa ponderar as coisas com a opinião dos outros, ter respeito com a opinião dos outros. Quando eu digo ser tolerante, até nos livros do Napoleão Hill mesmo, ele fala, não significa que você precisa amar aquilo. Você não vai amar aquilo, você discorda daquilo, mas você convive com aquela situação, você convive e pacificamente, porque aquilo não te afeta, nem te afeta tanto assim. Dentro de casa, gente, às vezes nas famílias, aquela intolerância com as opiniões. Agora, recente, nós vimos quantas brigas por causa de política, as pessoas se degladiando, mas brigando de não se falarem mais, de pai, mãe, irmãos brigarem e não se falarem mais por causa de política. Que tudo bem, isso afeta a vida da gente? Afeta, mas é a opinião do outro, então você tem que respeitar. E intolerâncias, gente, até bobas, por exemplo, pessoas que gostam muito de cachorro, por exemplo. Eu sei porque eu até vivo isso até na minha família. A pessoa adora cachorro, trata cachorro que nem filho. Aí o outro não tolera isso e fica criticando e fica falando e fazendo piadinha. Não tem que fazer isso, porque isso é opção do outro e não tá afetando a sua vida de forma alguma. Então respeite os outros, respeite, porque a partir daí, quando você tem essa tolerância, isso vai ajudar você no seu objetivo principal definido, vai te ajudar, porque isso não vai atrapalhar os seus pensamentos, você vai conseguir pensar com exatidão. Lembra lá da lição pensar com exatidão? Você não pode deixar que nada influencie seus pensamentos. A concentração e foco, quando você fica sendo intolerante com os outros, isso tira o foco do seu objetivo principal definido. Então vamos ser tolerante com as coisas, com as pessoas, com as situações. Eu falo desde o começo, gente. Por que tão pouca gente consegue chegar ao sucesso? É menos de 2% da humanidade que consegue ter sucesso em todas as áreas da vida. Mas por quê? Essas leis são difíceis de ser seguidas? Elas são até difíceis, mas não é nada impossível. É só você ter empenho, você se esforçar um pouco, sair da sua zona de conforto. Então, a partir de hoje, repense com que você está sendo intolerante. O que você está aí, o que está escondido dentro de você, sendo intolerante com os outros? Não tolerando, às vezes, defeitos dos outros, opiniões dos outros. Reveja isso, pense nisso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, curta, envie para os seus amigos para que todos nós possamos ter uma vida espetacular. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada!